Ok, queridos, vamos para a palavra de Deus. Quem chegou depois da leitura da palavra, fizemos uma leitura na primeira epístola do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 14. Inicialmente, lemos os versos 26 a 40, mas eu prometo para os irmãos que vamos precisar voltar um pouco e trabalhar todo o restante do capítulo 14. Espero que dê tempo. Queridos, enquanto vocês localizam, eu quero também fazer menção do Arnaldo. O Arnaldo Ramos é ali de Tianguá, é sobrinho do irmão Ferreira, e é uma alegria recebê-lo, Arnaldo. Seja bem-vindo, fica à vontade. A igreja quer recebê-lo com alegria, diga amém. Irmãos, eu não sei se é por causa do feriado, eu estava tão empolgado, achando que amanhã é feriado, os irmãos iam vir todos para o culto hoje, porque amanhã vão dormir até mais tarde. Eu acho que o efeito foi reverso. O efeito foi reverso, acho que muita gente já viajou, viu? Mas, graças a Deus que nós aqui estamos. E vamos viajar também. Sim, vamos viajar também, amanhã cedo. Nós, os homens, os varões, vamos ali à praia do presídio, vamos ter um dia de confraternização. Aí a Diana dando glória a Deus. Cadê o Antônio José? Eu preciso conversar com o Antônio José. Eu acho que o Antônio José está dando trabalho a Diana em casa. Quando fala desse passeio, ela dá um glória. Assim, quase que livre estou. Mas vai ser uma bênção, irmãos. E domingo, o nosso culto de Santa Ceia, em 2 horários. Pela manhã, às 10 da manhã, e à noite, às 18 horas. Quem encontrou o texto bíblico pode confirmar com mais um amém? Vamos fazer inicialmente só a leitura do verso 26, que é o texto-chave dessa nossa reflexão de hoje. E depois nós vamos trabalhando todo o restante do capítulo 14 da primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto. O versículo 26 diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, línguas, tem interpretação, e faça-se tudo para edificação. Queridos, eu quero pensar com vocês hoje um pouco a respeito do culto e da cultura litúrgica. Tá? Primeiro, seria importante fazermos uma distinção entre o que é culto e o que é a cultura litúrgica. Culto é o ato de celebrar, de exaltar alguém, de enaltecer alguém. E esse alguém, no nosso contexto, claro, é o Senhor. Então, o que é um culto? O culto é toda a forma que nós expressamos a nossa admiração, a nossa reverência, a nossa alegria, a nossa devoção a Deus. Já a cultura litúrgica ou a liturgia é a forma como nós organizamos a reunião, e isso fica a cargo do celebrante, do oficiante, e isso vai variando de denominação para denominação, de lugar para lugar, de igreja para igreja, tá? Então, é exatamente por isso que quando nós falamos da liturgia, ela vem acompanhada da palavra cultura, porque a liturgia, ela é uma prática cultural. Cada lugar tem a sua cultura, a sua forma de expressar, de fazer, de conduzir. Cada oficiante, cada celebrante tem uma maneira particular de conduzir a liturgia da reunião. E desde que essa liturgia ela não seja extravagante, abominante, ela é válida, desde que o fim
seja a adoração a Deus. É importante dizer ainda, a título de introdução, que o culto propriamente dito, ele não se resume apenas no ambiente ou nesse momento em que nós nos reunimos para, em comunidade, apresentar a Deus a nossa adoração. O culto, ele começa bem antes, porque o culto, ele é o resultado de uma vida, de um relacionamento, de uma vida com Deus. Logo, quem tem uma vida íntima com Deus, um bom testemunho, uma conduta condizente com a Escritura, com a vontade de Deus e uma vida de comunhão com Deus, ele vem para se reunir coletivamente com a comunidade apenas para expressar aquilo que já faz parte da sua vida. Aqueles que não gozam dessa comunhão e desse relacionamento com Deus, eles podem fazer parte da programação, mas não conseguem apresentar o culto, porque o culto é algo que vem do íntimo, do coração. Então, não é só cumprir a liturgia. É possível, vou refazer a frase, é possível chegarmos aqui, cumprirmos a liturgia, fazer tudo bonitinho, sem erros, sem furos, e isso não consistir num culto propriamente dito. Porque o culto é a expressão da alma, do espírito, dos sentimentos, daquilo que nós sentimos para com Deus, por Deus, e expressamos para Ele através do nosso louvor e da nossa adoração. Então, estou trazendo aqui uma definição bem improvisada, mas para que seja o suficiente para que os irmãos compreendam essa distinção entre culto e a liturgia. Por que é importante dizer isso, irmãos? Porque tem pessoas que não conseguem separar o culto da liturgia. E acha que o culto só é culto se for da maneira como ele pensa a liturgia. Se mudar a liturgia, corrompe o culto. Não, o culto é uma coisa, a cultura litúrgica é outra coisa. Agora, cada instituição, cada local tem a sua cultura litúrgica. E a cultura litúrgica, ela muda. O culto, ele tem um padrão. E a gente vai perceber esse padrão em Atos dos Apóstolos, em todo o Novo Testamento, na igreja primitiva. Qual é o padrão do culto? Sempre você vai ver os cultos, eles reúnem alguns elementos. Quem me ouve, diga amém. Normalmente no culto tem um momento para louvor. Quem me ouviu? Um momento para louvor, para adoração. No texto que nós lemos aqui, vem a expressão salmos, que são canções. Então o culto tem um momento para canções. O culto tem momento para ensinamento, esse momento que nós estamos agora. O culto tem um momento para contribuição, para oferta. O culto tem um momento para comunhão. É isso que a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, eles perseveravam na oração, tem um momento para a oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, no comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o culto, ele necessariamente deve conter esses elementos. O culto precisa ter oração, o culto precisa ter pregação, o culto que é o ensinamento, o culto precisa ter louvor, adoração, o culto precisa ter comunhão, o culto precisa ter ensino,
E não em Atos dos Apóstolos, mas em outros momentos, nós vamos encontrar também a presença da contribuição, da oferta, como parte do culto. Portanto, vindo para o nosso contexto assembleiano, o nosso culto assembleiano, ele é basicamente isso. Nós começamos com uma oração, nós temos um momento de adoração, depois nós temos um momento de ofertório, nós temos um momento de pregação, ali um hino de resposta, né, aquele hino para finalizar, o momento final da mensagem, para fazer o convite, para as pessoas aceitarem Jesus, e a oração, a bênção apostólica. Esse é o resumo do nosso culto. Quando eu coloco a questão dos louvores, aqui abrange toda a programação da parte musical, que ou pelo Ministério de Louvor da igreja, ou pelo ministério específico, pelas mulheres, pelo coral, seja qual for o grupo que esteja participando, vai estar dentro desse momento de louvor e adoração. Agora, é importante a gente entender, e eu reforço outra vez, que essa maneira como nós organizamos o culto, oração, louvores da harpa, os grupos, ofertório, pregação, bênção apostólica. A maneira como nós organizamos esses itens é o que forma a nossa cultura litúrgica. Todos esses elementos, eles são presentes no culto, mas não necessariamente na ordem que nós fazemos. Imagine que alguém entenda, preste atenção, imagine que alguém entenda que o culto seria melhor se começasse com a pregação. Falou, não, eu acho melhor com a pregação prepara o coração, então nós vamos pregar primeiro, depois a gente louva. Estaria errado? Não. Se a pessoa entende que primeiro a gente tem um momento de oração, depois íamos ter um momento de pregação, depois íamos ter um momento de louvor e o ofertório no final, estaria errado? Não. Isso são cultura litúrgica. O culto precisa ter esses elementos, mas não é a cultura litúrgica que vai definir o culto. Então é importante a gente pensar sobre isso. E agora, voltando ao texto, pensar um pouco sobre o culto no contexto da igreja de Corinto. Irmãos, o culto na igreja de Corinto, ele estava bem problemático. Até o culto de Santa Ceia resultava em confusão. Porque no culto de Santa Ceia, a ceia deles era bem diferente da nossa. E eles levavam alimentos de casa, faziam banquetes, se confraternizavam e passavam o dia inteiro reunidos. E estava tendo um problema porque quem tinha mais condição comia melhor. Quem tinha menos condição comia pior. E isso estava gerando um constrangimento terrível na vida da igreja. Foi necessário o apóstolo São Paulo escrever, e no capítulo 11, a partir do versículo 23, que é aquele texto que a gente comumente lê na ceia. Permita-me abrir um parêntese. Eu fui uma ceia uma vez, e o irmão que foi celebrar a ceia não leu esse texto de 1 Coríntios 11. Ele leu um texto no Novo Testamento, onde Jesus falou sobre a Santa Ceia. Acho que lá em Mateus. E eu pergunto para você, ele errou?
Não, ele simplesmente escolheu um texto. Mas em todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus, aonde você for, na Santa Sé, a gente lê esse texto. O que é isso, gente? Isso é costume, cultura. Não significa dizer que isso é mais certo. Não, nós achamos esse texto mais bonito, mais completo, e aí a gente faz, o outro faz por repetição, o outro faz por repetição, e isso virou uma cultura no nosso meio. E a gente só precisa ter cuidado, irmãos, para não cristalizar a cultura e virar dogma. Eu já falei aqui algumas vezes, e eu acho que já está na hora de falar de novo. A nossa cultura assembleiana, nós temos a cultura de cantar 3 louvores de abertura, 3 louvores congregacionais. Mas pode ser só 2? Pode ser 4? Pode ser 5? Quem foi que disse que tem que ser 3? Não é um número cabalístico, não é mágico. Não. Alguém um dia resolveu fazer um culto e disse, não, eu só quero que cante 3. Aí pronto, aí sacramentou esse negócio de 3. Aí tem uns irmãos que ele diz assim, irmão, para mim a Assembleia de Deus só presta se cantar os 3 hinos da harpa. Ele se apegou com o número 3. Falou, irmão, e por que não pode cantar 4? E por que não pode ser 2? Só serve se for 3. Vocês entendem? Que às vezes a gente engessa a coisa. Então veja bem, diga comigo para você não esquecer, diga uma coisa é o culto, outra coisa é a cultura. Voltando ao texto de 1 Coríntios 11, quando Paulo está escrevendo aos irmãos, ele escreve orientando os irmãos a respeito da Santa Ceia. E aí ele dá várias instruções e no final ele termina dizendo, olha, quem tem fome, coma em casa, para que vocês não se ajuntem para a condenação. Gente, a igreja de Corinto, a impressão que eu tenho, quando eu estudo as cartas de Paulo a Corinto, a impressão que eu tenho da igreja de Corinto é muito parecida com, na minha mente, na minha imaginação, eu acho que é muito parecido com algumas igrejas pentecostais da atualidade. Sabe aquelas igrejas assim que... Giovanni lembra bem, né, Giovanni? No tempo que você era itinerante, você era cantor com o Marcos, você saía... Tinha umas igrejas, irmão, que o pessoal não para quieto, o pessoal sai correndo dentro da igreja, carrega a cadeira na cabeça, e um levanta para entregar recado, e o outro levanta para o outro lado, e o pregador está pregando, e vê o irmão de lá para cá, e atrapalha a pregação para entregar uma profecia, e é uma desordem no culto. Era assim a igreja de Corinto. Eu convidei o rapaz que está nos ajudando agora, ele é motorista lá com a gente, para vir na igreja, e ele perguntou para mim e para a Tariane, ele disse assim, me diga uma coisa, a igreja de vocês é daquelas que roda? Aí eu disse, não, porque a nossa igreja tem uma cultura litúrgica. A igreja de vocês é daquelas que roda? Eu disse, não é. Aí ele disse, que bom, eu vou lá, porque eu fui uma igreja, fui convidado por um amigo meu, e eu fiquei muito constrangido, porque lá o pessoal tudo rodando, e teve um pessoal que queria que eu rodasse também, e eu não sabia, fiquei muito constrangido. Então, irmãos, é importante num culto de ensino, de instrução, a gente orientar sobre isso. Isso não faz parte da nossa cultura litúrgica. E eu nem vou entrar no mérito da questão de dizer o que eu penso, deixa isso para uma outra ocasião, mas isso não faz parte da nossa cultura. Nós não rodamos. Eu sempre gosto de dizer isso no curso Nossa Igreja, falando, nós não rodamos. Nós não temos essa cultura de sair assoprando, cuspindo todo mundo, derrubando. Nós temos um esforço tremendo para levantar, para botar de pé, para estender a mão, para erguer alguém, para derrubar, irmão. Nós não temos tempo para isso, não. A igreja entende? Diga amém. A não ser que seja possuído, possesso do espírito maligno que vai cair por terra e nós vamos repreender para botar de pé de novo em nome de Jesus. Botar de pé a pessoa, o demônio não. Então, na igreja de Corinto havia um problema em relação à questão da ordem do culto. O apóstolo escreve aos irmãos, e eu quero agora que você, com a sua Bíblia aberta, caminhe comigo. Pretendo ir rapidamente para que eu consiga abordar tudo.
E a primeira lição, irmãos, que Paulo nos ensina, está aí nos versículos de número 1 até o versículo de número 20. Nós vamos fazer agora uma leitura bem extensa. Eu peço que vocês se dediquem total atenção. É o culto de ensino, e o culto de ensino tem que ser assim, de Bíblia na mão. A primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito do culto é que ele deve ser inteligível. Ele deve ser algo que a gente consiga compreender. E aqui eu volto para falar da questão do rodar. Irmãos, o que é que a gente pode aprender e extrair de lição, de edificação para a igreja, alguém rodopiando no meio da igreja? Qual é a edificação? Qual é o significado disso? Qual é a importância disso? Veja o que Paulo vai dizer. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E o Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E o que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais eu quero que vocês profetizem, porque o que profetiza exerce um papel mais importante do que o que fala em línguas, a não ser que haja interpretação para essas línguas. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se eu não vos falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Veja que ele coloca aqui várias opções além de falar em línguas. Ele coloca a opção de comunicar a mensagem por revelação, por consciência, ou seja, por entendimento, por profecia ou por ensinamento. Sabe aqueles irmãos que vão pregar e fica falando mais em línguas estranhas do que pregando? Eu lembro que nós recebemos uma visita na nossa casa, lá pelos meados dos anos 90, pai, e tinha uma irmã que ela, até para pedir uma panela de pressão, ela falava em línguas estranhas. Me dê essa panela de pressão e pá. Aí tem os irmãos que, e principalmente se der um microfone para ele, que às vezes ele está sentado ali e está de boa, mas dá um microfone para ele, aí ele já começa a falar em línguas estranhas, e é muita línguas estranhas, e aí a pessoa fala Jesus e fala em línguas estranhas, e aí fala outra palavra e outra em línguas estranhas, e no final você não entende nada. O Marcondes, que gosta de mandar uns vídeos engraçados para mim, e aqui lá tem umas coisas assim que seria cômico se não fosse trágico. Irmãos, é um culto que ninguém consegue compreender. É o contrário do que Paulo vai recomendar em Romanos 12. Ele diz que nós devemos apresentar ao Senhor um culto racional. Então é um culto, mas a pessoa não entende. E veja que Paulo não está dizendo que não pode falar em línguas estranhas. Pelo contrário, ele vai deixar isso mais claro mais adiante. O que ele está dizendo é que no ambiente do culto, nós precisamos ter um culto inteligível, que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam. Continuando a leitura. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der um zunido incerto, quem se preparará para a batalha? Trocando em outras palavras, Paulo está dizendo, se na igreja só tiver línguas estranhas, barulho, aquele chiado, né? Tem os irmãos, parece que a antena não está muito boa, e aí igual aqueles rádios da minha avó, que às vezes não pegava a frequência certa, e ele ficava, né? Botava um bombril na antena. Aí tem os irmãos que quando ele pega o microfone, ele vai falando em línguas estranhas, depois
É uma panela de pressão. O que é a edificação disso? Paulo está dizendo, irmão, se vocês se juntarem e um ficar falando de línguas estranhas, o outro assoprando, o outro correndo, rodando, e o outro chiando, o que é que vocês vão entender? Qual é a edificação disso? Versículo de número 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, olha a expressão, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro. Ou seja, estranho para aquele que falo, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, ou seja, o novo convertido, o que não tem instrução, o amém? Como é que ele vai dizer amém se ele não sabe o que você está dizendo? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado, o outro não sabe o que você está dizendo. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que vocês todos. Modesto, Paulo. Todavia, eu antes quero falar na igreja, diga comigo, na igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Paulo era exatamente o contrário de alguns cristãos do nosso tempo. O irmão prefere falar 10.000 palavras em línguas estranhas e uma em consciência. Na verdade, ele só diz com consciência, salve dos irmãos com a paz do Senhor e amém. O resto é línguas estranhas. Aí Paulo está dizendo, eu prefiro falar uma palavra com entendimento do que 10.000 sem entendimento. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos. Vamos ler todo mundo junto, irmão, essa palavra. Hoje eu queria a igreja cheia aqui, porque é uma palavra tão importante. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Mas sede meninos na malícia. Amém? Por quê? Porque é por isso, é daqui, irmãos, que a gente tira aquele termo muito familiar nosso. Alguém vê alguma coisa assim meio desarranjada e diz assim, aquilo dali é meninice. Por que é meninice? Porque são atitudes de alguém que não cresceu, que não buscou compreender a escritura, amadurecer, está fazendo coisa de menino. E o conselho de Paulo é, deixa de ser menino, vamos deixar de meninice. E tem uma forma de ser menino que é legal, que é na malícia, né? Que a criança ela não tem maldade. Falou, se for no sentido da inocência, vamos ser menino, mas no sentido real, vamos crescer, vamos ser adulto, no entendimento, no amadurecimento. Quem entendeu essa primeira parte da mensagem, diga amém. Segundo lugar, Paulo vai nos ensinar outra coisa muito importante. Paulo vai nos ensinar no versículo 22 até o versículo 25, irmãos, na continuidade, que o culto, ele deve levar em consideração o público-alvo. Veja bem, versículo de número
22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Veja o versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, imagine, e todos falarem em línguas, e entrar um indouto ou infiel, ou seja, um não crente, não dirão porventura que estáis loucos? Irmãos, tu já ouviu isso? Uma pessoa não crente olhar, fica achando que a gente está louco. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E se imagina que vocês estão num culto, reunidos, aí entra uma pessoa não crente, um indouto, um infiel, ele vai achar que vocês estão loucos. Olha o versículo de número 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vocês. Aí aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que está implícito no texto, e eu meditando sobre isso, olha para cá. A frase que eu anotei para resumir esses versículos foi: o culto deve ser pensado no visitante. O culto, ele deve ser planejado, pensado no visitante. O grande problema é que nós temos a tendência de pensar o culto para a gente. E quando a igreja pensa o culto para ela está equivocada em dois aspectos. Primeiro, porque no sentido da adoração, o culto não é para a gente, é para Deus. Vocês concordam? Então eu não tenho que ter expectativa se o culto vai ser bom para mim, se eu vou gostar, se vai me agradar. Até porque muitas vezes aquilo que nos agrada é aquilo que nos beneficia. Então tem muita gente que para ele o culto só é bom se ele tiver oportunidade. Só é bom se ele cantar, ou se ele pregar, ou se ele fizer alguma coisa. Se ele passar uma semana sem receber a oportunidade, ele já começa a não ter mais prazer no culto. Porque o que dá o prazer no culto para ele, não é adorar a Deus. O que dá prazer no culto para ele é exibir-se para os outros. Eu queria que você dissesse comigo em alto e bom som, diga assim comigo: culto. Vocês não jantaram. Diga comigo: culto não é festival de talentos. Então tem gente que pensa que o culto é festival de talentos, para exibir talentos, para mostrar habilidade, para mostrar o que sabe fazer. Quem pensa assim, nem está pensando no Senhor, porque o culto deve ser para Ele, e nem está pensando, irmãos, no visitante. Ele está pensando num culto que lhe agrade. E esse era o problema da igreja de Corinto. Porque o que era que a igreja de Corinto queria? Eles queriam extravasar nas emoções. Eles queriam, meu irmão, falar em línguas estranhas. Eles queriam sentir emoção. E tem, irmãos, vários aspectos dessa mesma realidade que a gente pode pensar. Se nós pensarmos o culto apenas no modo como nos satisfaz, a gente deixa de pensar no culto para o visitante. Eu vou citar um outro exemplo para ficar mais claro para você. Ah, pastor, a nossa igreja é uma igreja tradicional. Nossa igreja tem 100 anos. Eu acho que nós não precisávamos cantar esses hinos modernos. Tem uma igreja aqui no Brasil que ela não canta hinos da atualidade. Só canta os hinos do cantor cristão. A congregação cristã do Brasil só canta hinos do cantor cristão. No culto, porque eu tenho amigos da CCB e eu pergunto para eles, me diga uma coisa assim, nas rodinhas de amigos, lá no churrasco, ele disse, rola de tudo, até pagode gospel. Mas na igreja não. Na igreja só hinos do cantor cristão.
Aí tu imagina, o irmão chega e diz assim, não, a nossa igreja ela é uma igreja histórica, tradicional, nós deveríamos cantar só os hinos da harpa. Beleza, irmão, os hinos da harpa são bonitos, a grande maioria deles, tem uns que é feio, mas tem uns que é bonito. Aliás, a maioria são bonitos. Seria até mais fácil para a gente aprender, cantar só os hinos da harpa, porque os músicos já sabem tocar, ficava bem mais fácil. Agora eu te pergunto, e o visitante que está vindo visitar a igreja no domingo à noite, que não conhece os hinos antigos, que não sabe quem é Shirley Cavalhais, que não sabe quem é Osés de Paula, Araci Miranda, Sofia Cardoso, André de Paulo. Ah, irmão, eu gosto daqueles hinos. Tá, eu também gosto, mas e o visitante que não conhece esses hinos? Ele vai se sentir um estranho na nossa igreja. Por quê? Porque os hinos que tocam nas rádios, que ele escuta no ônibus, que hoje passa até na 93, passa hino evangélico. Os não crentes, eles conhecem esses louvores e eles gostam de ouvir. Eles gostam de ouvir. Só que eles vão vir para a igreja e eles vão ouvir só hinos antigos. Aí a gente tem que escolher, irmão, se a gente vai fazer uma igreja para o nosso gosto, ou se a gente vai fazer um culto pensando também no visitante. Não, pastor, eu quero é pregar, eu gosto de pregar. Os irmãos estão acompanhando meu raciocínio, diga amém. Eu gosto de pregar, amém. É bom pregar. Mas aí tem aquele irmão que você bota para pregar. Olha para mim. Aí depois a pessoa diz assim, pastor, eu não consegui entender nada da pregação do irmão. O irmão pregou, mas eu não consegui entender. Por quê, irmãos? Porque a pregação é uma arte. Na nossa primeira aula, olha para cá, na nossa primeira aula aqui do curso Pregando a Palavra, o pastor Samuel Pereira disse aqui, ele disse, a pregação, ela é uma viagem. O pregador, ele vai convidar o seu ouvinte para fazer uma viagem com ele. Por isso é que a pregação, ela precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Você precisa construir uma linha de raciocínio para que as pessoas possam acompanhar. E nem todo mundo conhece ou consegue construir uma linha de raciocínio. Um dia desse eu vi um meme que achei muito engraçado, eu até mandei para o meu pai, eu disse a alguns pregadores que eu vejo pregando. O cara chega e diz assim, você viu um gatinho passando por aqui? Ele falou assim, não vi não. Ele disse, porque eu deixei a gaiola aberta e ele voou. Aí o cara, como é? Ele diz assim, pois é, eu estava pensando em fazer, tu acha que dá para fazer em 3 dias? Aí o cara, fazer o quê? Ele disse, não, os meninos estavam falando lá que não precisava de cimento, tal. Aí ele vai misturando um assunto com o outro. Na verdade era um meme, é que eu não consigo fazer assim de improviso, mas é muito engraçado. O cara fala um monte de coisa que nada tem a ver, nenhuma frase tem nada a ver com a frase anterior. Irmãos, sem ofensa, mas tem pessoas assim, que ele vai contar uma história para você, e você presta muita atenção, e daqui a pouco ele foi, estava lá na frente, aí ele volta, irmãos, eu sou tão complicado com esse negócio, que tem hinos que eu não consigo cantar, tem aquele hino assim, lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro, Faraó, Deus, aí daqui a pouco o Faraó morreu, aí depois que o Faraó morreu, aí ele canta de novo, lá vem Faraó, falou, ele tinha morrido e voltou de novo, não canto mais. Porque dentro da minha cabeça não dá mais certo, se o Faraó morreu, meu irmão, ele não volte mais. Senão eu volto para trás, aí vou para frente, aí volto para trás. Então tem um irmão que ele vai pregar e ele vai desenvolvendo o raciocínio, e você vai acompanhando, daqui a pouco ele volta, e ele vai, e ele volta, e você diz, não, me perdi, não acompanho. Mas... Pelo menos eu que estou em fase de desenvolvimento. Aí eu pergunto para você, como é que quem vai conduzir o culto deve pensar? Ele deve pensar em botar o irmão para pregar, para deixá-lo satisfeito? Ou ele deve pensar em botar alguém para pregar que o pecador, o não crente, venha, entenda e saia alimentado pela palavra? Ninguém se atreve a responder. Não, pastor, tem que honrar os obreiros. Sim, todos que tiverem o chamado para isso. Todos que tiverem um chamado, uma vocação, que se esforçam, que se desenvolvem no ministério da palavra, a gente honra para isso.
O irmão que não tem esse chamado, ele vai encontrar uma outra forma de servir com alegria na casa de Deus. Sem se sentir menor, sem se sentir ofendido. Eu posso ouvir um amém? Então Paulo está nos ensinando, ele disse, olha, quando vocês forem preparar o culto, pense no visitante que vai chegar. Então eu não posso, irmãos, igreja do Senhor, pensar o culto da maneira que nos agrada apenas. E eu não estou dizendo com isso que a gente não pode cantar um hino antigo. Eu estou dizendo que a gente não pode cantar só hino antigo. Os irmãos entenderam? Digam amém. Paulo nos dá uma outra lição, acho que ainda dá tempo. Em mais 5 minutos eu encerro. Mas Paulo nos dá uma lição no versículo 26, que é o texto que nós lemos, que o culto, ele deve ser uma celebração comunitária em que toda a igreja seja envolvida. Olha o versículo 26, leia de novo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e faça-se tudo para a edificação. Nem todo mundo tem a mesma coisa. Tem um que tem a vocação para o ensinamento. Tem outro que tem uma vocação para o louvor. Tem outro que tem uma vocação para o ministério profético. Tem outro que ele não é um pregador, um expositor da Escritura, mas é usado na revelação. Uma coisa para eu achar bonito na vida. Eu queria muito que Deus me usasse assim. Usasse assim, ó, você aí, irmã, você aí que está assim, levante a mão, o Senhor manda dizer assim, 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 olha, eu vi assim, 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 e passar aquele raio-x. Eu acho bonito demais, irmão. Eu acho lindo. Eu acho lindo, irmão Messias. Senhor, o Senhor manda dizer assim, 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 eu acho bonito, irmão. Aquela revelação assim que parece que passou, foi um fax. Mas Deus não me deu esse dom, irmãos. Ainda não. Se Ele me der, na hora que Ele me der, eu uso aqui. Mas Deus não me deu. O dom que Deus me deu foi de expor a Escritura, de expor a palavra. É o que Deus me ensinou a fazer. Eu acho que eu consigo. É expor a Escritura, esclarecer o texto, projetar luz no texto, torná-lo mais compreensível. Os irmãos me entendem? Digam amém. Então no culto ao Senhor, todos podem participar. Tem espaço para todo mundo. Não necessariamente no microfone, no altar, mas tem espaço para todo mundo cooperar no culto ao Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Meus irmãos, Paulo nos ensina uma outra coisa, e a banda pode subir para cá para dar a impressão que já está terminando. Mas em quarto lugar, Paulo nos ensina que o culto, ele deve ter um propósito de edificação da igreja. Veja o versículo 26 ainda, ele diz, faça-se tudo para edificação. Volte aí um pouquinho enquanto a banda chega, que dá tempo a gente ler os versículos de número 3, 4 e 5. Olha o que ele diz. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha o versículo de número 4. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha o versículo 5. Eu quero que todos vocês falem língua, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza... Tem umas versões que usam a expressão é maior, irmãos, mas não seria a expressão mais adequada. Ele está falando não no sentido de ser mais importante, mas no sentido de ser mais útil, tá? Quem profetiza é mais útil do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também tenha interpretação, para que a igreja receba, olha aí, receba edificação. Dá só um pulinho comigo no versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja.
É tudo para edificação da igreja. Veja comigo o versículo 31. Porque todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E aí eu fico me lembrando de Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4. Ele diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para doutores, mestres, evangelistas, pastores. Aí no final ele diz assim: tudo isso, ele deu tudo isso buscando o aperfeiçoamento e a edificação dos santos. Diga assim comigo: tudo é para a edificação e consolação da igreja. Ninguém, irmãos, pode pensar o culto pensando em si. É sempre pensando no outro. Fiquemos de pé, queridos. Fiquemos de pé. Mas enquanto você fica de pé, eu vou dizer mais uma lição que eu aprendi aqui nesse texto. Para a gente encerrar. Paulo nos ensina, irmãos, e é que hoje não vai dar tempo nem eu falar do lugar da mulher no culto, ó. Ainda bem. Você queria ouvir, né? Eu sei que as mulheres estavam tudo esperando chegar esse momento. As mulheres tudo esperando chegar esse momento, mas eu orei a Deus e disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Olha o versículo de número 27. Que a partir do versículo 27 até o 33, Paulo vai nos ensinar, irmãos, que o culto, ele deve ser pautado. Diga comigo: o culto. Vocês estão, está tão abafado, irmão, não estou ouvindo nada. Diga assim comigo: o culto deve ser pautado pela decência e pela ordem. Olha o que Paulo vai dizer: se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Versículo 28: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Versículo 30: mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Diga comigo: o nome disso, não é bonito? Diga: o nome disso é ordem. Culto, irmão, não é lugar de bagunça, não é lugar de festival. Um monte de gente correndo, profetizando, falando línguas estranhas ao mesmo tempo. Paulo está nos ensinando, e ele vai dizer: não proíba falar em línguas estranhas, porque quem fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Mas o culto público, a reunião coletiva dos santos, precisa ter ordem. Vamos terminar com o versículo de número 31. Porque Paulo nos ensina outra coisa. Paulo nos ensina que o culto deve ser um momento e um espaço livre para a manifestação dos dons espirituais. Olha o versículo 31. Porque todos podem profetizar. Diga comigo: no culto. Diga de mais bonito, diga: no culto há espaço para que todos possam exercer seus dons. Quem recebe essa palavra, irmãos? Grava essa mensagem no seu coração: o culto e a cultura litúrgica.